Bom dia. Vamos aproveitar o tempo. Queríamos iniciar às 9 horas, já passamos às 9. Então eu queria pedir que o pessoal que está comprando livros aí, conversando, nós vamos ter bastante tempo para conversa, para comunhão. Tem algumas pessoas que me ignoram aqui. Bom dia. Está muito fraco. Bom dia. Aí, agora sim. Sei que é importante a gente, né, atualizar a conversa, mas vamos ter aí 3 dias para fazer isso. E nós queremos aproveitar o momento que nós temos aí para podermos realmente ficar dentro do cronograma. Eu fico muito feliz com a oportunidade que nós temos nesse ano novamente de oferecer o 2º congresso do CETIEL. Para alguns, a maioria sabe que nós no passado tivemos os módulos e desde o ano passado mudamos o esquema um pouco, juntamos o retiro de obreiros com o módulo e aí surgiu o congresso do CETIEL. E eu acho que essa configuração está dando muito certo, estamos muito felizes aí. Nós estamos abrindo, na verdade, o congresso para a liderança da igreja. Então, o nosso desejo, na verdade, é alcançar também os presbíteros, os líderes da igreja. E eu sei que demora talvez um pouco, né, até uma mudança possa realmente ser implementada. E eu agradeço aí o apoio de vocês, que são os pastores na igreja, de mobilizar os líderes. Eu acho que nesse ano ainda não foi de grande sucesso, né? Mas talvez aí em 2017, porque 2016 vamos ter o Congresso Nacional, então no ano que vem não vai ter 16? 15, desculpa, eu tô lá no futuro já. 16 vamos ter o Congresso Nacional, na mesma data, tá? Já está anunciado aqui. E 2016, então, vamos ter novamente o 3º congresso, e a ideia é realmente você convocar os seus líderes, essa é a ideia, porque nós percebemos que nós discutimos, temos essa oportunidade de, como convenção, como família de obreiros, discutirmos muitos assuntos extremamente importantes, e às vezes nós não temos o tempo, talvez a paciência para envolver, transmitir aquilo que nós recebemos aqui para os nossos colegas líderes na igreja. Então a ideia é realmente convidar os nossos líderes aí, os presbíteros, as esposas, para realmente estarem junto conosco. E a ideia é realmente os casais virem, né? Se fosse só os obreiros, a gente não estaria num local tão bonito aqui, porque nós queríamos realmente atrair as mulheres também, dar o conforto, né, que é importante e é necessário. Então nós estamos muito felizes aqui com esse número também, mais ou menos o número do ano passado, mas em 2016 queremos realmente ver aí a liderança da igreja presente, amém? Eu gostaria de perguntar se existem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, e eu gostaria que você se levantasse, falasse o seu nome e de onde você é, que igreja. Quem está aqui pela primeira vez? Levante, fala o seu nome. Vamos acalmar aí, porque senão não dá para ouvir. E você precisa gritar, tá? Grite o seu nome e a sua igreja, para todo mundo entender. Seja bem-vindo. Nós vamos dar palmas só depois, no final, para todo mundo. Mais alto, ninguém entendeu. Mainã. Pissarras. Vili vai ser o preletor amanhã e no sábado. Meu nome é Anne, eu sou de São Paulo, eu vou trabalhar na Missão Sena. Missionária da M. Pedro da cidade de Santos. Eu
entendeu? Ninguém entendeu. Vira aí pro pessoal, porque eu já conheço. Vamos continuar aqui. Tereza, de Balneário. Vamos gritar, gente. Você precisa gritar o seu nome. Lídia, do Palavra da Vida Não Experiência. Marcelo Hélio Toledo. Cristiane Vielle dos Valinhos. Marcelo Campo Mourão. Anderson Campo Mourão. Eduardo Analucci Palutina. Palutina. Marina de Pouso Alegre. Ninguém entendeu. Eliana, você pode falar novamente seu nome e de onde você é. Amém. Então, fico muito feliz com a presença aí de todos vocês, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Vamos dar uma salva de palmas aí para vocês. Eu também queria brevemente apresentar a equipe do CETIEL. Então, nós temos aí o Werner, que é o vice-presidente do CETIEL. Todo mundo... Só uma informação, o Fred, ele então saiu dessa responsabilidade por motivos de tempo, de reorientação, e nós ainda, se ele vier, não sei se ele vai estar aqui. Ele está aqui? Não, né? Fred, não. Nós queremos honrar o Fred também, agradecê-lo pelo ministério junto ao CETIEL. E aí o Werner, desde o ano passado, né? Novembro do ano passado, assumiu então essa responsabilidade. Também temos a Rosana, a nossa secretária executiva, é o coração do CETIEL, na verdade, né? Cadê a Rosana? Todo mundo conhece, né? Não dá para passar, entrar aqui sem... ela está lá fora. Não dá para passar aqui, né, sem conhecer a Rosana antes. E nós temos também a parte técnica, o Erlon, que nos está ajudando aí para entrar numa nova fase do CETIEL, muito interessante, grandes desafios, e estamos felizes aí com o seu apoio, Erlon, também na equipe do CETIEL. E nós temos os coordenadores, também queria pedir que o Sérgio de Cascavel, está por aí? Está aqui, ó. Sérgio, ele é coordenador do CETIEL em Cascavel. Também temos o Nonato, não está aqui, né, que é do Nordeste. Nós temos Paraná, que é o Werner, não, é Santa Catarina, né? Novamente o Werner, que está coordenando. Curitiba, o Cláudio. E São Paulo, aí eu estou ajudando para coordenar o CETIEL lá. Então, basicamente, essa é a equipe. Nós estamos aí trabalhando e querendo melhorar cada vez mais, né, o trabalho do CETIEL. CETIEL é, na verdade, um ministério de apoio à CIELB, não é algo independente. Então, a nossa missão é apoiar a CIELB em vários níveis. Temos aqui um banner com o propósito do Congresso. Um aspecto do propósito é oferecer uma plataforma de reflexão, onde nós queremos realmente debater novos temas, questões relevantes. Eu acho que esse congresso mostra isso, né, que estamos realmente tentando de uma forma prática trazer e apresentar, discutir um assunto com vocês. E aí nós então convidamos pessoas realmente muito competentes, experientes nessa área. Também queremos proporcionar um ambiente para a confraternização, né, oportunidade de você conhecer a família. O CETIEL tem ajudado para nós criarmos uma identidade evangélica livre. E identidade não é só uma identidade conceitual, doutrinária, teórica, mas identidade também tem essa dimensão relacional. E nós percebemos que isso é muito importante. Por isso, o nosso desejo, uma meta, é que esse congresso se torne também uma plataforma, um ambiente onde você possa conhecer alguém, ou talvez fortalecer os relacionamentos, também ter algumas conversas talvez importantes, relevantes durante esses 3 dias.
O terceiro é incentivar o diálogo e networking, né, as redes, para facilitar, né, o intercâmbio de ideias, ministérios que as igrejas estão realizando. Então, isso também é uma oportunidade de, talvez, você compartilhar um pouco sobre aquilo que você está fazendo, algo que você talvez considera importante para as demais igrejas. Também queremos dar essa oportunidade. Através dos avisos, vamos apresentar um momento de apresentação da MEL, do SPI, CETIEL. E aí, se você tiver um aviso, quer compartilhar algo importante, venha para mim ou para a Rosana, e nós vamos achar um momento para isso. Na verdade, nós queríamos evitar reuniões durante o congresso. Tá? O congresso não é uma plataforma para realizar reuniões, mas eu estou percebendo que, né, a pressão é tão forte que às vezes é impossível. A gente entende porque as distâncias são tão grandes, então a gente às vezes fecha os dois olhos, né, faz uma exceção. Mas queremos evitar isso, né? Isso já foi comunicado para os líderes, para os ministérios aí da convenção. Também temos a editora, nós temos o Laudo aí, que, né, está nos apresentando a esperança ali, os livros, e se você, no intervalo, durante o tempo livre, quiser conhecer os livros, converse com o Laudo. Eu gostaria de compartilhar, não sei se o Dr. Gleden já chegou, não, né? Não. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que mexeu bastante comigo. Vamos abrir aí a Bíblia em João 5. Eu acho que tem bastante a ver com aquilo que a gente vai ouvir aqui durante esses dias. Eu gosto muito de compartilhar ou de refletir sobre encontros que pessoas têm com Jesus. Em Mateus 5, relata sobre um encontro transformador, né, de uma pessoa com Jesus. João capítulo 5. João, eu falei Mateus? Desculpa aí, João, estou sentindo falta da esposa, então. Ela manda muitas lembranças aí para todos. João capítulo 5, diz assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, deixados esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. E pegando a maca começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Até ali. Esse texto é bem, talvez polêmico, né? E a gente poderia aqui horas e horas discutir alguns assuntos bem interessantes. E normalmente a gente gosta de focar nas coisas que criam curiosidade, né? A questão aí do movimento da água, o anjo que desce, a cura que acontece, né? Mas normalmente esse texto chama essas perguntas. Mas existe uma pergunta aqui que eu acho que é a essência desse texto, que é a pergunta que Jesus faz ao paralítico, no versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? E essa pergunta, você, assim, lendo o texto, você pergunta, óbvio,
né? É óbvio, quem naquela situação, 38 anos, com aquela enfermidade, nessa situação complicada, difícil, quem não, né, não quer ser curado nessa situação? Por que Jesus faz essa pergunta? E talvez essa pergunta, a gente passa por cima, mas eu acho que ela tem extrema relevância para todos nós. E quando a gente lê o texto, a gente lê aí a história do paralítico, e às vezes a gente não, é um caso muito extremo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de relacionar esse caso para a nossa vida pessoal. E eu me perguntei então, essa pergunta, será que ela não se restringe só à vida desse paralítico, a um exemplo tão extremo, mas será que isso não tem a ver comigo também? E eu gostaria de incentivar aí, cada um de nós para perguntar. A primeira questão é realmente perguntar onde é que eu me encaixo, até que ponto essa história tem a ver com a minha vida. É importante que essa pergunta que Jesus faz, na verdade, presume 3 coisas. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: você precisa de cura, óbvio, né? Você precisa ser curado. Segunda você tem o poder da escolha. Por que Jesus, né, faz essa pergunta? Porque ele entende que o paralítico deve escolher. Interessante. E a terceira questão, você pode, isso é uma realidade, escolher não ser curado. Existe essa opção, né? E eu trabalho no Real Park, aí junto com o Dojão, que assumiu aí o trabalho como pastor desde o ano passado, e a gente vê muitas pessoas, é óbvio a carência, a necessidade, e a gente fica impressionado, né, que muitas vezes as pessoas têm essa resistência, eles até reconhecem que precisam de cura, eles sabem que tem a escolha, né, de se voltar a Jesus, mas nem sempre as pessoas querem ser curadas. Existem muitos motivos para isso, né? Muitos bloqueios, muitas razões pelas quais as pessoas, e talvez até nós, somos resistentes. Quando é só perguntar a Maura e ela vai te dizer algumas áreas onde eu estou doente. É bem fácil. Você quer saber onde o Dimas, se você está curioso, onde é que o Dimas precisa crescer, ser curado, pergunta para a Maura. E ela fala na lata, né? Então, eu sei áreas na minha vida que eu tenho dificuldades de mudança de vida. Eu sei que eu preciso ser curado, e Deus usa essa ferramenta tremenda, né, da minha esposa para me lembrar constantemente. Mas por que eu não vejo, às vezes, mudança na minha vida nessas áreas? Por que às vezes eu prefiro continuar nesse estado de doença, e por que eu não recebo a cura? E aí eu comecei a pensar, será que nessas áreas eu talvez não queira a cura? E a grande pergunta é o que me motiva, né? O que me impede a entregar a minha vida nessa área a Jesus e realmente permitir que Ele opere uma cura na minha vida? Existem vários motivos. Um é que nos acostumamos com o estilo de vida. O pessoal que trabalha com a cena, né, sabe disso. A pessoa ela passa por essa entrevista e vai para Juquitiba, né, recebe esse apoio, e aí vai para a casa da família, tenta ser reintegrada. E aí o pessoal diz assim, olha, o resultado de sucesso, realmente pessoas que saem desse estilo de vida é muito pequeno, acho que 10%, não sei, o pessoal aí pode confirmar. E a pergunta é, mas por quê? Porque as pessoas se acostumaram com esse estilo de vida muitas vezes, é um motivo. Às vezes a gente se identifica com esse estilo de vida, né? A gente não se vê diferente, a gente não imagina que a gente pode viver uma situação diferente, e às vezes a gente até acha que a gente ganha com isso, e eu tenho a convicção, quando eu não mudo, é porque existe algum benefício.
Eu acho que é com todos nós, né? Se você consegue identificar uma área onde você está doente, onde você é carente de mudança de vida, a possibilidade de você ter um ganho nesse estado de doença é muito grande. Então, nós somos assim como seres humanos, né? Eu tive uma conversa aqui no café da manhã com o Vili, que vai nos servir amanhã ainda com as palestras. E é interessante, realmente, muitas vezes a gente percebe, né, que existem situações que a gente mesmo tem algum benefício e tem dificuldade de mudar, né? Então, são alguns motivos. Algumas pessoas ou nós, muitas vezes, quando nós continuamos nesse estado, é porque a gente recebe a atenção das pessoas. O motivo, né? Você é carente, você recebe atenção. Pode ser da esposa, pode ser de amigos. E isso é bom, faz bem para a gente, né? E se eu mudar, aí eu vou perder essa atenção. Esse pode ser um motivo. Outras vezes eu não quero assumir responsabilidade pelo processo de cura, né? Porque dói demais. Pode realmente implicar um preço que eu preciso pagar. Às vezes, esse sentimento de culpa, de vergonha pode me impedir, né, para mudar. Talvez eu preciso me abrir, eu preciso tirar a máscara, né? Isso é vergonhoso. Quantas vezes a gente sabe que a gente deveria confessar, mas a gente não faz porque a gente tem medo, né, por aquilo que outros pensam de mim. A preocupação de outros em relação à nossa vida, à nossa imagem. E existem vários privilégios, né, que nós às vezes temos nesse estado. Então Jesus, ele conhece todos esses motivos. Eu gostaria muito de encorajar você, durante esses 3 dias, as palestras que nós vamos ouvir, os momentos de discussão que nós vamos ter, de você realmente pensar. Primeira questão é: onde é que eu preciso de cura? Em que área da minha vida eu preciso ser curado? A gente se conscientizar disso, dizer para Jesus: eu realmente sou carente, né? Então, que Jesus possa fazer essa pergunta para mim e para você: você quer ser curado? Porque Jesus realmente entende, Ele sabe, e nós muitas vezes também sabemos quais são as áreas de mudança. Se você não lembrar, se tua esposa ou seu cônjuge que estiver aqui, tome uns segundos aí e pergunte para o seu parceiro, que ele vai te esclarecer, ele vai te iluminar de uma forma muito poderosa sobre a sua carência, né, de cura. Então, se esse é o problema, eu acho que isso pode ser resolvido rapidamente, tá? Agora, outra questão é que nós precisamos assumir responsabilidade. Jesus prefere não fazer uma cura sem que haja mudança na nossa vida. Isso é uma questão de maturidade, né? É a missão de Jesus. Nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Isso exige um processo de cura que dói, né? E aí a pergunta é: eu quero ser curado? Então, essas 3 questões, né? Quais são as minhas áreas de cura? Eu quero ser curado. Eu posso escolher, né? Será que eu vou escolher que eu quero ser curado? E que Deus possa usar esse momento de uma forma muito poderosa, talvez através das palestras, talvez através de uma conversa, talvez através de uma oração. Então, a minha oração é que Deus possa usar aí esse momento, né, esse tempo que nós vamos ter aqui durante esses 3 dias, de uma forma bem diferente e transformadora para todos nós. Vamos orar ainda. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor, em sua graça, sua misericórdia, o Senhor nos concede momentos como esse. E, Senhor, eu sei que a gente poderia estar lá em casa e talvez entrar na internet, ou depois ouvir uma gravação, ou até entrar na internet para receber informação, mas não é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui. Senhor, meu desejo é que cada um de nós, possa experimentar cura onde nós precisamos ser curados. Senhor, que o Senhor possa quebrar essa barreira que muitas vezes nós construímos, de que nós, como líderes espirituais, precisamos defender um conceito,
precisamos levantar uma bandeira de alguma teoria, mas, Senhor, fé significa que nós começamos a realmente encarnar a verdade. E que o Senhor possa usar esses momentos, Senhor, de uma forma diversa na vida de cada um de nós. Revele, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa realmente revelar no coração de cada um onde nós precisamos ser curados. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, nos dar essa humildade, essa disposição de sermos sarados, Senhor. E, Senhor, eu quero Te agradecer porque muitas vezes o Senhor prefere usar o próximo para nos ajudar nesse processo de mudança. Que a gente possa estar aqui não se isolando, não para simplesmente mostrar serviço, para marcar presença, mas que a gente possa permitir que o Senhor coloque alguém ao nosso lado, que possa ser um agente de transformação na nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa usar qualquer tipo de momento, de circunstância. E eu quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada um. O Senhor sabe da situação de cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração, o estado do nosso coração, o Senhor conhece. O Senhor sabe também dos nossos familiares que talvez estão lá em casa. Esteja com cada um, Senhor, com os filhos. Proteja, Senhor. Que a gente possa estar aqui despreocupado. Que a gente possa realmente receber do Senhor aquilo que precisamos receber. Eu quero Te louvar, Senhor, pela vida de cada um, e queremos Te engrandecer e Te glorificar, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, e hoje de manhã também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos agora ter um momento de louvor e, novamente, nós convidamos o Léo para ministrar o louvor. Então eu queria pedir, Léo, que você nos ministrasse então nesse momento. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos colocar de pé, você vai passar bastante tempo sentado depois. Vou falar para o Senhor, reina aqui, reina em nosso coração, reina nesse lugar. Hoje é a Boys Band, né? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar, reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir A beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar Reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar Reina em mim, Senhor, reina em mim. com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém.
E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, certo? Amém. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está. Só com as vozes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Senhor, obrigado, ó Pai, porque nós temos a certeza que o Senhor está vivo, ó Pai, e um dia virá nos buscar. Obrigado, porque um dia o Senhor entregou o seu Filho na cruz, ó Pai, para nos resgatar, Pai, nos livrar da morte, Pai, da morte eterna, Pai. Nós queremos diante do Senhor dizer, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar hoje pela manhã, Deus, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. O meu Salvador, aleluia, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe vida, irmão, trouxe minha vida, aleluia.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Seu amor me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Amém. Se existe um dos atributos de Deus que eu mais gosto, é saber que Ele é soberano. Nosso Deus sabe todas as coisas. Essa canção, bem antiga, fala disso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Lá do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Dimas. Deus é o doador da vida e isso precisa ser celebrado, né? Então hoje temos uma pessoa que está vivendo um dia muito especial, que está fazendo aniversário. Então eu acho que a Tereza está por aqui. Tereza, é isso aí? Ela parece que tem uma cara de sofrida, é motivo de alegria. Então vamos nos alegrar com ela, né? E vamos cantar os parabéns para ela. Então, Deus abençoe, que Deus possa te abençoar ricamente também para o próximo ano. Mas vamos levantar e cantar para os parabéns. Parabéns pra você, essa data
querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. No Real Park nós temos o costume de sempre perguntar para a pessoa, antes de orar por ela, qual é o desejo que ela tem para o próximo ano. Então, não queremos expor nada, mas se você tiver um desejo, nós queremos orar por essa questão. O que seria que você deseja de Deus para o próximo ano? Algo muito específico que a gente poderia orar? Pode. Mesmo antes de ser cristã, mesmo antes de não conhecer a Jesus, eu tinha um sonho na minha vida. E parece que vai acontecer o ano que vem, né? Eu acredito nisso. Amém. É ir para a África. Ir para a África. Opa. Parabéns. Amém. Amém. Talvez agora não vá só para conhecer, mas o meu desejo mesmo é servir ao Senhor para que a gente serve aqui mais já desde jovem, já consegui esse desejo. Amém. Na verdade, eu teria vontade de ir lá pegar ele e de trazer para mim, né? Não é tão fácil assim, né? Mais fácil ir. Amém. Amém. Eu acho que é o desejo de Deus para a sua vida. Vamos orar então? Eu queria orar pela Tereza. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar pela Tereza, e é um grande privilégio podermos participar desse momento de celebração, porque o Senhor realmente nos dá condições para vivermos. E o teu grande desejo, Senhor, é que nós possamos viver no centro da tua vontade, que possamos cada vez mais chegar próximo ao propósito que o Senhor tem para nós. E nós sabemos, Senhor, que cada um tem a sua missão. Cada dia nós devemos viver o sonho que o Senhor tem para nós. Mas, Senhor, eu quero te louvar porque a Tereza compartilhou um sonho que ela tem, que parece que vai se realizar nesse próximo ano, dela poder ir para a África para talvez conhecer e compartilhar esse grande amor que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Eu fico tão feliz porque ela nos encoraja com esse pedido. E, Senhor, nós queremos estar aqui pedindo em favor da Tereza, Senhor, que o Senhor possa capacitá-la. E sabemos que ninguém está pronto, nunca estaremos prontos. Mas que ela possa ir na dependência total do Senhor. Que o Senhor possa usá-la da maneira como o Senhor deseja. E queremos te louvar por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só alguns avisos também. Nós vamos ter agora a palestra ministrada pelo Dr. Gleden, e o Werner vai apresentar o palestrante, mas antes eu gostaria de só dar um aviso sobre como nós vamos então ter esse momento junto. Nós vamos agora ter essa ministração, que vai ser em estilo de palestra, de apresentação, e depois dessa hora, né, de ministração, nós vamos ter um intervalo aí de 20 minutos, e após o intervalo temos um fórum. Nós queremos realmente que haja oportunidade para a gente expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que está no coração, as dúvidas, contribuições. Então, ao mesmo tempo que nós colocamos para recebermos, sermos alimentados através da palestra, que vai ser uma bênção, nós também colocamos um tempo aí para podermos fazer perguntas, talvez alguma outra contribuição. Então, depois do intervalo, vamos ter aqui um momento, um fórum com o Dr. Gleden, e talvez um ou outro também pode se juntar aqui, que atua naquela área que será apresentada ali. Sabemos que tem o pessoal da cena, o Vili também está aqui, então podemos aproveitar. Eu vou apresentar o Vili certinho amanhã, tá? Então, mas talvez você já pode até contribuir, né, se for possível. Fico muito feliz que ele já veio um dia antes, porque eu acho que aí realmente vai ter um entrosamento muito legal.
Então, para a gente poder aproveitar bem esse segundo intervalo, eu gostaria que você anotasse no seu bloco algumas perguntas que você gostaria que fosse discutido aqui. E no intervalo, você entrega então para a Rosana, ou para mim. Tá? Então, uma caixinha, vamos arrumar. Ah, tem uma caixinha, muito bom. Ótimo. Então, você passa lá fora, né? Na mesa, coloca então o papel lá, a pergunta, para podermos realmente dirigir bem, direcionar bem esse momento. Amém? Queria pedir que o Werner então apresentasse o preletor, Dr. Gleden. Bom dia, bom dia. Viu? Essa boa resposta. 2 bom dias e 2 vezes bom dia, bom dia. Muito bem. Dr. Gleden, alegria em revê-lo. Para mim é uma alegria muito grande poder apresentar o Dr. Gleden, embora não conhecê-lo muito mais do que vocês, mas tivemos a grata satisfação e alegria de tê-lo conosco num retiro de casais em 2012, lá em Porto Belo, mas com a igreja de Blumenau, e foi um tempo muito especial em que ele nos ministrou, obviamente também nessa temática, né, tão importante, e claro que era muito propício, né, os casais, e eu fico uma invejinha aqui dos casais aqui presentes, porque imagino o que vai dar isso aí, né? Mas tudo bem, faz parte do evento aqui também, Congresso Setiel, bom assim, né? Mas o Dr. Gleden, o Dr. Gleden é médico, ginecologista e obstetra, com especialização na área da sexualidade, é casado com Márcia, que também é médica, né? E pai de 2 meninos, né? Quanto a mais, acho que a gente dá toda a liberdade do Dr. Gleden falar, se quiser falar da sua formação, da sua experiência, sem falsa humildade, pode compartilhar conosco o que achar necessário compartilhar, mas, volto a dizer, Gleden, é uma alegria tê-lo conosco, tivemos resultados excelentes na vida da igreja, temos um berçário bem mais frequentado agora, depois de 2 anos, né? Foi muito positiva a sua passagem por lá, né? Mas, brincadeiras à parte, foi um tempo de crescimento, alguns casais começaram a encarar algumas dificuldades que precisavam ser tratadas ou aprofundar, e nesse sentido foi muito positivo. Então, Dr. Gleden, muito bem-vindo, alegria tê-lo conosco. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por essa manhã que temos adiante do Senhor para sermos ministrados na palavra do Senhor, mas por alguém que trabalha nessa área da sexualidade, que tanto mexe com todos nós e diante com tantos desafios que temos nessa área, Senhor. Por isso, vem nos conduzir, usar o Dr. Gleden na ministração da palavra e também o tempo depois de fórum, que seja um tempo de edificação, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, é um privilégio estar com vocês aqui. Alguns acho que já me conhecem, outros vamos nos conhecer. Não, tá bom, obrigado. Pastor Werner falou do que eu sou, médico, ginecologista, tenho pós-graduação em sexualidade, tenho título de especialista em gestação de alto risco, chefe do serviço de gravidez de alto risco da maior maternidade do Paraná hoje, que é a Maternidade Santa Brígida, enfim, tem alguns títulos aí. Mas o título que eu mais gosto eu adquiri em 1994, que foi o ano em que eu adquiri o título de Filho do Senhor, né? Quando, pela misericórdia dele, num encontro de casais, eu pude entregar minha vida para Jesus, né? E saí de um casamento esfacelado, destruído, onde, entre outras coisas, eu tinha tentado matar minha esposa, não consegui porque ela saiu com um carro mais rápido, senão eu teria atirado nela. E Deus entra na nossa vida e transforma e cura, e hoje eu posso estar aqui falando para vocês, porque um dia Ele restaurou minha vida, né? Então eu fico assim muito feliz de estar aqui. Eu vou trazer para vocês um tema complicado. E na verdade, de manhã eu vou ser bem light. De tarde eu vou pegar pesado e de noite eu vou fazer vocês produzirem os filhos, tá? De noite eu vou dar todas as ferramentas para vocês. Inclusive os que precisarem, a gente já pode providenciar a caixa de Viagra aí também, não tem problema. Tá? Pode falar, irmão. Não, minha esposa não está vindo, eu vou ficar chupando o dedo aqui mesmo, tá? Vou ficar. Mas de noite, quem sabe, né? Que daí anima mais o negócio, né? Minha esposa, ela não está muito bem hoje, então ela teve que ficar em casa. Mas quem sabe de tarde e de noite.
Eu vou dividir em 3 etapas o que eu vou falar para vocês hoje, tá? Dentro da proposta que foi feita inicialmente, no programa, a ideia era que eu falasse agora de manhã um pouquinho sobre a influência da família na formação sexual do filho, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Eu fiz uma proposta de mudança porque, na verdade, eu sei que esse assunto vai entrar dentro do que vai ser falado amanhã pelo irmão, que eu não conheço ainda, quem que é o irmão... Está lá, irmão. Vi a foto só também, né? Você também viu só minha foto, né? Você não imaginava que era tão bonito vivo assim, né? Mas eu sei. Então, eu optei por não falar sobre esse assunto, porque queria até conflitar. Embora de tarde, no que eu vou falar, porque eu vou falar de tarde sobre desvios e compulsões sexuais, eu vou acabar entrando no assunto da homossexualidade e outros assuntos aí que o irmão vai estar abordando amanhã. Mas dentro da sexualidade, eu vou falar para vocês agora de manhã sobre as disfunções sexuais, tá? O irmão Dimas foi muito feliz quando ele falou aqui a respeito da cura, né? A medicina, historicamente, quando ela surgiu, ela trabalhou exclusivamente com a cura, tá? Ela surgiu com a cura. Nunca a medicina foi profilática. A medicina moderna tem trabalhado na profilaxia. E, infelizmente, quando a gente fala sobre a sexualidade, a gente tem que falar sobre a cura, porque a profilaxia não tem acontecido, infelizmente. Porque, se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês, de fato, receberam uma instrução sexual relevante para a vida de vocês antes do casamento, nem 10% vai levantar a mão, porque essa é a grande verdade. A gente ouve falar muito pouco sobre casamento. E muitas vezes, sobre sexualidade, e muitas vezes a gente ouve falar sobre sexualidade por pessoas que não estão propriamente habilitadas para falar. E, infelizmente, nesse ponto eu tenho que puxar a sardinha para a nossa brasa, mas o médico ou o psicólogo são os mais habilitados para falar sobre sexualidade. Então, eu vou mostrar para vocês coisas nessa manhã que vão assustar vocês, alguns números que vão chocar vocês. E nós precisamos fazer o que com esses números? Tratar. Curar. E a cura tem várias etapas, eu vou mostrar no último slide para vocês, mas a principal etapa da cura é aquilo que o Dimas falou. Você precisa se reconhecer doente. Essa ministração vai ajudar vocês no dia a dia de vocês, com os membros da igreja, com as pessoas que estão sob o cuidado de vocês. Mas essa ministração, pelos números que eu vou mostrar aqui para vocês, antes de mais nada, vai ajudar a vocês mesmo. Queria parabenizar quem foi, eu sempre digo assim, a igreja que fala sobre esse assunto, sexualidade, e que fala sobre o assunto casamento, é a igreja de macho, porque hoje as igrejas não querem falar mais sobre isso, querem falar sobre estratégias para crescimento, um monte de coisa, agora falar de assuntos que são importantes, que são relevantes, parabéns, são poucas igrejas. Então, quem teve essa ideia foi muito feliz. Nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender. O que está acontecendo com a sexualidade de hoje? É algo absolutamente satânico, terrível. Quando você olha uma imagem dessa, que é uma propaganda do quê? Você consegue ver? Você imagina que a propaganda é de absorvente, de calcinha, de um monte de coisa, mas não é. É de DVD. Agora, qual que é o apelo da propaganda? É um apelo explicitamente sensual. O mundo está distorcendo a sexualidade de tal forma e está se aproveitando da sexualidade de tal forma que começa a ficar chocante aos olhos de quem trabalha com essa área. Você vê algumas propagandas como essa aqui, de uma marca famosa, e a primeiro momento você pensa até que são duas mulheres, não é verdade? Depois, se você for ver com calma, a imagem não está muito nítida, mas você vai ver que na mão daquela que está em cima, na verdade, tem um monte de pelo, e tem uma calça ali, que às vezes as mulheres também usam essas calças, né? Não sei como é que a moda hoje é muito complicada, né? Tem mulher que usa bombacha, aquelas calças toda larga, que aquilo é terrível, não sei como é que usa. Bolso atrás, essas coisas que eu não entendo. E se você olhar, parece que é duas mulheres, mas na verdade é um homem com uma mulher. E isso é um tipo de figura, é o tipo de linguagem que vai entrando sutilmente na mente, no coração das nossas crianças, dos pequenos, dos jovens, dos adolescentes, onde você começa a desfazer o papel de quem é homem e quem é mulher, e você começa a confundir as coisas. Quando se fala do papel
do homem ou do papel da mulher ou do papel dos pais dentro da formação sexual do filho, isso é algo absolutamente fundamental. Mas o que a propaganda, a mídia, a sociedade está fazendo é confundir os papéis e você já não sabe mais quem que é. Estudos mostram, e esse é um estudo que foi realizado na Universidade de São Paulo, que as adolescentes, especialmente as mulheres, estão sofrendo um processo de erotização precoce. E o grande vilão disso chama-se televisão. Quem me conhece sabe o quanto eu bato contra a televisão. Para mim, televisão só serve para assistir futebol, mais nada. Porque é uma desgraça. Isso daí entra dentro das nossas casas. Eu tenho 2 filhos, um de 16 anos e outro de 13 anos, e tenho o privilégio de dizer para vocês que eles nunca assistiram televisão, canal aberto, nunca, e não são ignorantes nenhum dos dois. Só televisão de canal fechado e selecionado, porque nada presta nessa porcaria. A Malhação é o grande vilão. O que acontece com essas meninas que estão assistindo Malhação? E aqui tem cenas de Malhação, isso é trabalho científico do setor de sexualidade da Universidade de São Paulo. O cérebro dessas meninas capta uma mensagem erótica, erotizada, e ele não está preparado para isso ainda, porque ele não amadureceu para isso. Mas quando ele capta essa mensagem, aquelas cenas de beijos sensuais, de amassos e outras coisas, ele diz, opa, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque estou vendo isso e eu preciso reagir a isso. E ele faz o quê? Um processo de aceleração da maturação sexual, fazendo com que os estímulos gerados pelo hipotálamo, que é quem recebe essa mensagem, ajam sobre a hipófise, sobre os ovários, fazendo com que as meninas menstruem cada vez mais cedo. Isso já havia pesquisas sérias na Europa e nos Estados Unidos sobre isso, e agora no Brasil se tem essa confirmação. As meninas estão sofrendo um processo de erotização precoce, sem ter a maturidade para lidar com todos esses sentimentos, com todas essas imagens que ela está vendo. E, às vezes, muitas meninas, nesse processo de erotização precoce, acabam até distorcendo a sua sexualidade, e o que vocês veem hoje, que é muito comum, meninas com meninas, namorando e andando de mão dada e se abraçando. Você vê no shopping hoje aqui em Curitiba, andando de braço. Você fica até chocado, porque são meninas bonitas. Mas quando a gente percebe tudo que está rolando por trás da sensualidade, da sexualidade moderna, é muito pequeno. O que vai acontecer de fato, o que muitos de nós nessa sala aqui vamos ver acontecer, é o que está por trás dessa sigla. Alguém sabe o que significa isso? É uma sigla americana. North American Men Boy Love Association. Uma associação norte-americana que prega o amor entre homens e meninos. Uma associação que tem pessoas influentes por trás dela e pessoas com capacidade de formação de opinião. Essa é uma das capas de um dos boletins dessa associação. Você percebe a figura de um menino que deve ter aí uns 8 anos de idade, talvez 7 anos de idade, com uma que é vendida, que é levada para homens de 40, 50 anos de idade, da minha idade. E aí você pega algumas frases de algumas pessoas que são pensadas ao longo do mundo, ao redor do mundo, e presta atenção nessa frase aqui. Em casos de consentimento mútuo e atração sexual mútua, relação sexual entre homens e meninos parece não ter nenhum efeito danoso. É de se esperar, portanto, que isso deixe os pais tranquilos e sem ansiedade. Quem está falando é apenas o Dr. Preben Hertford. Vocês já ouviram falar? Não, nem eu. É uma tranqueira mesmo. Eminente sexologista de Copenhague, Universidade da Dinamarca. É um eminente sexologista, não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que vai e faz palestras. Aí você vê essa outra frase aqui, presta atenção nisso.
Se eu observar um menino de 10 ou 11 anos intensamente atraído eroticamente por um homem com 20 ou 30 anos, se a relação é totalmente mútua e o contato físico é genuíno e mútuo, então não posso considerar isso patológico de forma alguma. Professor emérito de psicologia médica, simplesmente num dos maiores hospitais médicos do mundo. Nem qualquer médico na face da Terra gostaria de fazer um estágio no John Hopkins. Isso é o que está vindo pela frente. O que eu tenho falado? Isso daqui, como é que é o nome genérico disso daqui? Pedofilia. Tá? Isso daqui é a oficialização da pedofilia. Daqui a uns anos, a pedofilia não vai ser considerado crime. Daqui a uns anos, a pedofilia vai ser liberada como algo absolutamente normal. E eu vou dizer para vocês que talvez alguns de nós aqui vivam o suficiente para ver isso. Eu lembro bem, alguns aqui devem lembrar, da época que um senador aqui no Brasil lançou a lei do divórcio, vocês lembram? Aquilo foi um horror. Aquilo era o cúmulo. Divórcio no Brasil. O senador Carneiro, né, já faleceu. Hoje o que é o divórcio? Rotina. Comum. Ou seja, coisas, conceitos, quando se falava de homossexualidade há muitos anos atrás, e hoje ainda em alguns países por aí o homossexual, ele é morto. Quando se falava era um troço absurdo, hoje o que é a homossexualidade? Você, se duvidar, você não pode falar no microfone porque você pode ser preso ou processado. Engraçado esse nosso país, né? Você mata alguém, você vai e se esconde 24 horas, você não é preso. Agora, vai contra o homossexual, você é preso. Então, o que está acontecendo com a sexualidade é uma distorção, uma aberração completa, fruto de toda uma arquitetura satânica que nós precisamos reconhecer e precisamos nos levantar contra. Quando a gente vê os números, e aí é importante, 70% hoje das mulheres apresentam alguma disfunção sexual, que vai ser o tema principal que eu vou falar aqui para vocês agora de manhã. Tá? 70% das mulheres. Isso significa que de cada 10, 7 têm alguma disfunção sexual e, por isso, não consegue obter prazer sexual. Esses números são muito fortes e talvez aqui entre nós, algumas de vocês possam dizer, olha, eu me enquadro nesse número. Talvez eu esteja nesse número. E esse é o primeiro princípio para que você possa começar a obter a cura. E muitos desses números que eu vou mostrar aqui para vocês, eles acontecem pelo desconhecimento, porque a gente não fala sobre sexualidade. 30% dos homens, ou 1/3 dos homens, apresentam ejaculação precoce. Vou falar para vocês sobre o que é e as causas. E a ejaculação precoce ela é um problema porque, primeiro, esses 30% que possuem, provavelmente, as esposas deles vão ter dificuldade de ter prazer sexual. E segundo, o homem que sofre de ejaculação precoce, que é uma doença absolutamente curável em 100% dos casos, todos esses números que eu estou falando aqui para vocês, curam em 100% dos casos, com a chamada terapia sexual. Esse homem sofre de um problema de autoestima muito grande. E muitas vezes ele acaba, por um problema sexual, evitando alguns contatos com a sua esposa, evitando às vezes até algumas conversas com a sua esposa, trazendo conflitos conjugais, quebra até na própria relação conjugal, por algo chamado ejaculação precoce. E eu vou mostrar para vocês como Deus é bom quando Ele fala para a gente não ter relação sexual antes do casamento, porque um dos grandes vilões da ejaculação precoce é o sexo antes do casamento. Presta atenção nesse número aqui, 66% dos homens acessam pornografia, que eu vou falar depois para vocês detalhes sobre compulsão pornográfica. Hoje é uma doença, em alguns países existem clínicas para desintoxicação, exatamente da mesma forma que clínicas para desintoxicação de drogas. Esse número é uma pesquisa que foi publicada na revista Veja. Mas quero falar para vocês que numa grande igreja aqui de Curitiba, que não é a minha, eu sou da primeira igreja batista de Curitiba, que não é a de vocês,
Mas numa outra grande igreja aqui de Curitiba, e muito grande, foi feita uma pesquisa e mostrou-se que 70% dos homens acessavam pornografia no nosso meio. Se eu pegar aqui, separar 10 homens aqui, pegar essa primeira fila aqui, 10 homens, quem for macho mesmo que se garante, né? Tem uns que não se garantem, mas quem for homem mesmo aqui, 6 de nós talvez estejam enquadrados nisso. É muito sério, porque a pornografia, ela não serve nem para apimentar a relação sexual, que eu vou mostrar para vocês de noite. Não vou mostrar, né? Vou falar para vocês de noite, né? Vamos deixar bem claras as coisas, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é o orgasmo, vocês vão achar que eu tenho aqui na frente. Não é isso, são coisas que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona. Ela não serve nem para apimentar a relação sexual. A pornografia serve para desviar os casais, para desviar os homens. Eu tenho um caso de uma paciente no meu consultório, que ela se separou do marido, e ela disse: Glédia, ele fica 2, 3 meses sem encostar a mão em mim. Mas ela levantava de madrugada, ele estava na frente de um computador vendo pornografia e se masturbando. Sexo mecânico, virtual. E o número mais preocupante de todos é esse daqui. 1/4 da população mundial é abusada sexualmente até os 15 anos de idade. De cada 4, 1 sofre abuso sexual. Tanto faz homem como faz mulher. Esse número não é uma estatística brasileira. Esse número é uma estatística da Organização Mundial da Saúde. Se nós formos ver no Brasil, nenhuma estatística é fiel, vocês sabem disso, porque o índice de comunicação é muito pequeno, e provavelmente esse número talvez até fosse maior. O que acontece com essa pessoa que foi abusada sexualmente? Essa pessoa ou vai ter sérios problemas na sua vida sexual, na sua relação conjugal com seu esposo ou com a sua esposa, ou vai se tornar um desviado sexual, se é homem vai se tornar homossexual e vice-versa, ou tem uma forte possibilidade de se tornar um abusador sexual, que é o que geralmente acontece. Ele repete aquele padrão que ele recebeu na sua infância. Eu já vi histórias que vocês não fazem ideia, de menino de 5 anos de idade, o avô materno, o pai da mãe, vir e fazer sexo oral com ele, aos 5 anos de idade. História de uma paciente minha que foi para um acampamento, nesse acampamento foi estuprada pelo primo, e quando voltou do acampamento, foi conversar com a família e com o tio, com o pai do menino, e foi estuprada pelo tio. E ela se tornou o quê? Lésbica. E ela dizia para mim, eu não tenho prazer com a mulher. O que ela tinha? A aversão ao pênis. Ela fugia do pênis. São números muito fortes. E nesses 2 primeiros números ali, a cura é médica. Basta reconhecermos e buscarmos. Nos 2 últimos números, a cura é espiritual. É intervenção do Espírito Santo para que possa ser curado. Senão, não vai curar. Pode ir no melhor psiquiatra, no melhor psicólogo, precisa do enchimento do Espírito Santo. Esses são os números, por isso é importante a gente discutir sobre sexualidade, por isso é importante eu rever a minha sexualidade. Como que eu estou? Talvez muitos aqui nesse auditório, nesses dias, nunca tiveram a oportunidade de sentar e ouvir falar sobre isso. E talvez alguns de vocês, ao longo do que eu vou falar hoje, ao longo do dia, depois que o irmão vai falar amanhã, vocês vão ter que chegar em casa e conversar o casal e dizer, vamos conversar sobre tudo que a gente ouviu. Porque no sexo, tem uma palavra que é fundamental. Chama-se acordo. No sexo, o acordo é fundamental. Para haver acordo, nós precisamos do quê? Diálogo. Tem diálogo, tem conversa, você chega no acordo, senão não. Então você vai ter a oportunidade de, nesse final de semana, conversar sobre aquilo que você viu. Vou falar para vocês sobre a fisiologia do orgasmo, porque eu quero mostrar para vocês como é que é a coisa certa. Como que é a fisiologia normal, como que é a resposta sexual normal. Depois vou mostrar um pouquinho o que é a resposta disfuncional. À tarde vou falar sobre os desvios. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre anatomia. Imagino
que todos vocês já devem ter visto a anatomia, né? Depois de tanto tempo de casado, né? Alguns aí nem têm cabelo, mas acho que já viram a anatomia, né? Mas tem alguns detalhes da anatomia que são importantes a gente entender, a gente conhecer. Isso daqui, por exemplo, é a anatomia do homem. E o que é importante a gente entender? Aqui tem todos os órgãos, vocês já conhecem, né? Sempre eu gosto de falar para as mulheres, vocês têm que tomar cuidado, porque de noite eu vou falar para vocês, vou falar alguns macetes sobre a sexualidade, tá? Vou dar macetes para vocês, aí vai ter lição de casa para fazer e tal. Então, sempre gosto de falar para as mulheres, hoje à noite vai ser bom, viu, pastor Werner? Hoje à noite o hotel aqui vai bombar. Eu sempre gosto de falar para vocês, mulheres, que o marido de vocês tem esse troço pré-histórico pendurado. Isso daqui chama-se bolsa escrotal, tá? No que eu vou ensinar para vocês de noite, que eu vou falar sobre os pontos erógenos, né, e que o quanto é importante a carícia e tudo mais, né, é importante acariciar, tocar, pegar. Nesse lugar, meninas, vocês peguem, mas não apertem, porque dói pra caramba. Então, você pode acariciar, você pode massagear, tal, mas com delicadeza, como se você estivesse limpando o bumbum do seu filho de 6 meses de idade. Mas o que é importante aqui a gente olhar a anatomia do pênis, que é esse aqui, tá? Vocês conseguem ver que tem vários pequenos buraquinhos, como se fosse aqueles favos de mel, tá? O que são esses buraquinhos? São pequenas lojas que elas precisam receber o sangue, e à medida em que o sangue chega, ele dilata esse buraquinho, e é isso que vai dar a ereção para o pênis. Então, para que esse processo de ereção se dê de forma adequada, irmão Dimas, por favor, você podia controlar o tempo para mim ali, porque senão às vezes eu vai me falando aí, por favor, tá? Quando faltar 1h30, daí você me avisa. Esse pequeno buraquinho aqui, ele precisa ser enchido de sangue, tá? Na medida que ele enche de sangue, ele dá ereção, ou seja, o sangue precisa chegar aqui. Para ele chegar aqui, ele precisa de 2 coisas, do estímulo adequado e do canal adequado para que o sangue chegue. Por isso que eu vou falar um pouquinho depois para você sobre impotência e algumas situações em que ele não tem ereção. E outra coisa importante que eu quero falar para você, esposa. Depois eu quero no chimarrão também, tá, irmão? Eu sou gaúcho, não sou de Pelotas. Aqui, essa parte mais externa chama-se glande. Tá? Essa glande é a região mais sensível do pênis, que tocada, acariciada, massageada, desperta a sensação de prazer no marido de vocês. É a região que mais deve ser tocada. Alguns homens possuem essa pelezinha aqui, que vocês estão vendo aqui, que é o prepúcio, que na hora da relação sexual, em geral, ele retrai. Mas alguns ficam com o prepúcio ali mesmo. Tá? E esse prepúcio é a pelezinha que é ressecada nos judeus. Tá? Não faz diferença nenhuma ter ou não ter o prepúcio, mas a glande massageada com o prepúcio por cima ou não, ela é altamente sensual, erógena. E mais importante ainda, começa já os macetinhos aqui, essa porção posterior do pênis, aqui onde o prepúcio fica ligado, e que às vezes ele retrai todo, mas essa parte ainda fica ligada, é uma areazinha bem aqui. É altamente sensível, erógena. No momento das preliminares, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje sobre isso, tocar, massagear, acariciar, vai despertar sensação agradável no marido de vocês. E nós, homens, precisamos entender alguma coisa sobre a anatomia da mulher, e eu vou explicar especialmente para vocês sobre o orgasmo da mulher de vocês, que nós temos conceitos importantes para aprender. O pastor Werner e a equipe de Blumenau já sabe, por isso que eles estão fazendo bastante filho. Vamos ver se a gente consegue estimular vocês também a fazer isso, tá? Presta atenção aqui, aqui é uma mulher cortada no meio, tá? Vocês perceberam, né? O útero, né, ovário, trompa, tudo aqui. Aqui é o chamado colo do útero, tá? Aqui, o que você está vendo são os grandes lábios, aqui é o começo da perna, começo da coxa, tá? Aqui é a entrada da vagina. Aqui é a região onde ficaria o ímen, tá? Preste atenção que a vagina, ela tem um pequeno pregueamento aqui. Para que serve esse pregueamento? Justamente para que no momento de entrada e saída do pênis, que é o movimento de intercurso vaginal que a gente chama, quando ele entra e ele sai,
essa porção mais distal da glande, ela é massageada, e isso vai trazer uma sensação agradável para o marido e vocês. Mas, marido, você precisa entender uma coisa aqui. Presta atenção no corte aqui da vagina da esposa de vocês. Oi? Oi? Não, não pode cortar a esposa. Não é só aqui. Com a esposa é outra coisa, tá, gente? Por favor, né? Presta atenção que aqui, talvez de longe você não percebe, mas aqui tem vários pequenos buraquinhos também. Por que esses buraquinhos estão ali? Porque na hora do processo de estímulo, que eu vou mostrar para vocês depois, nesses buraquinhos também chega sangue na mulher. E quando chega sangue, ele faz uma pequena dilatação, porque a vagina é uma cavidade virtual. Ela não fica aberta, não é um cano, nada, ela fica fechada, colabada. Quando chega o sangue ali, ele faz uma pequena dilatação das paredes vaginais. E mais do que isso, o sangue passando em alta velocidade através desses canalículos vai fazer um processo de transpiração, de forma que parte da secreção, acompanhada de muco, vai para dentro da vagina, fazendo com que ela fique lubrificada. Por que é importante você saber isso? Porque se esse processo não acontecer antes da penetração, a relação sexual está fadada ao fracasso. Porque a sua esposa, ao ser penetrada, a vagina vai estar fechada e sem lubrificação. O que ela vai sentir é uma lixa entrando nela. Não vai sentir absolutamente nenhum prazer. E às vezes, no meio da relação sexual, até ela conseguir estar estimulada para que possa ter o orgasmo, o marido já teve orgasmo. E ela ficou chupando o dedo. Então, isso aqui é fundamental, porque eu e você, marido, nós não temos a necessidade que a nossa esposa tem, como eu vou mostrar para você no orgasmo agora. Nós vamos aprender sobre isso, porque se nós não fizermos bem a lição de casa, a nossa esposa pode ficar dentro daquele grupo dos 70% que eu falei para você. Mas, se ela está dentro do grupo dos 70%, com os cuidados que eu vou mostrar para vocês agora, nós podemos tirar ela dos 70%. O que é orgasmo masculino? É bem simples. Depois vocês vão ver, meninos, o da mulher de vocês. Vocês vão ver que não é fácil, mas tudo bem. Vou ensinar. O que a mulher, o que o homem precisa, mulheres, e aí é importante vocês entenderem isso, e eu vou falar para vocês de noite um pouquinho sobre alguns macetes. O homem de vocês, o orgasmo dele, ele é visual. O homem precisa ver você como? Pouca roupa, roupa sensual, ou despida. É isso que ele precisa ver. Ele é visual. Ele olha você. Já entendi. Momento das revelações, é assim mesmo. Eu sei. Hoje muitas revelações vão acontecer ao longo do dia, vocês vão perceber depois, fiquem tranquilos. O que acontece? Isso mesmo, ele olha e tá bom, é bom. E qual que é o problema que às vezes acontece com o passar do tempo? É que algumas mulheres começam a se esconder do seu marido. E ele quer ver você. Meu corpo já está alterado, tem algumas estrias, tem algumas coisas, tem celulite, tem alguma coisa, cicatriz da cesárea. O corpo sofre deformações com o passar do tempo. É fato. Mas até nisso Deus é bom. Porque o corpo sofre essas deformações. Você às vezes se olha no espelho, você não quer mais, você começa a se esconder do seu marido, mas fica tranquila, porque no mesmo momento em que o teu corpo sofre essas pequenas deformações, o teu marido passa a ter miopia. Ele não enxerga. Ele vai enxergar só o que interessa, o principal. Então não tenha vergonha de se despir. Não tenha vergonha de usar uma roupa sensual. Porque ele precisa disso. Se ele usa óculos para perto, é pior ainda, ele não vê nada, então fica tranquila. Aí o que acontece? Para você entender o mecanismo, quando ocorre esse estímulo, o cérebro recebe uma mensagem, o meu cérebro, o cérebro do seu marido recebe uma mensagem. Essa mensagem faz com que haja um processo químico interno com vasodilatação da região pélvica. O sangue chega em maior quantidade na região pélvica. E quando ele chega na região pélvica, ele começa a ir em direção ao pênis. E é isso que vai dar a ereção.
e aí ele está pronto para ter a penetração, que é o chamado platô. Movimentos de intercurso vaginal, entrada e saída do pênis, fazendo massageamento desse pênis, trazendo a sensação agradável. Se ele não tiver essa parte aqui inicial, não adianta. O homem precisa do beijo, do abraço, tudo isso faz diferença, mas basicamente nós somos visuais. Por isso que você vê as propagandas estimulando o visual, especialmente do homem. Você vê propaganda de jeans, ela de calcinha e sutiã deitada em cima de um jeans. Por quê? Porque atrai o visual. Não, nem importa, que ele olha. É visual, nós somos visuais. Depois disso vem o chamado orgasmo. O que é o orgasmo? O orgasmo é uma contratura rápida e ritmada de toda a musculatura da região pélvica. Essa contratura na região pélvica é acompanhada no homem de taquicardia, de sudorese e de eliminação do esperma, a ejaculação. E alguns acompanhados de alguns ruídos, gritos, gemidos e outras coisas. Né? Mas, em geral, o que importa é a eliminação do esperma. Tá? Acompanhado de taquicardia e sudorese, que é o normal. Por quê? Porque a relação sexual demanda uma atividade física importante. Quando há esse mecanismo de contratura muscular, isso demanda uma eliminação, uma perda de calor e demanda uma taquicardia. E acompanhado da eliminação do esperma. Esse é o orgasmo masculino. Depois vem o chamado período de resolução, que é a fase em que ele já teve orgasmo. Aqui é aquela fase que já está com a flacidez peniana. A maioria dos homens vira para o lado, deita e dorme. Alguns roncam e alguns babam, mas isso é variável de homem para homem, cada um tem sua rotina. Depois vem o chamado período refratário. O que é o período refratário? É o período em que leva para o homem estar pronto para uma nova relação sexual. E isso é variável de homem para homem. Esse período refratário é o momento em que o instrumento só serve para fazer xixi, mais nada. Não adianta nem com banda de música, levanta, deixa ele quieto lá que não serve para nada. E isso é variável de homem para homem. Nós temos uma cultura pornógrafa que diz que o homem tem que ter 2, 3 relações sexuais numa noite. E isso não é verdade, porque fisiologicamente, quando nós eliminamos o nosso esperma, o tempo que vai levar para produzir uma nova carga para um novo ejaculado é em torno de 24 horas. Então, ter 2 ou 3 relações sexuais numa noite é um padrão individual que cada um vai escolher, não é uma necessidade. Mas a cultura diz que tem que ser assim. O período refratário é variável, de homem para homem. Depois eu vou falar para vocês qual é a frequência que o casal deve ter para ter relação sexual. Durante o almoço eu estou aceitando aí alguns subornos para a gente negociar isso, tá? Podemos negociar valores aí, tá? Mas é variável de homem para homem, tá? Claro, alguns aí são mais exagerados, 6 meses, 3 meses, né? 1 ano, né? Ainda se for hoje o cara vai ficar feliz, né? Tudo bem? Mas isso é variável de homem para homem. Tá? Agora, presta atenção aqui, marido, e aí sim, agora é importante. Porque o homem, mesmo que não tenha toda a preparação aqui, a gente está pronto. Acabou de quebrar o pau com a mulher, 15 minutos depois está pronto. Não tem essa conversa. Agora, a mulher é diferente. Quebrar o pau, briga, né? Não estou falando outra coisa, senão não tem jeito. Né? Como que é o orgasmo feminino? Aí você presta, né? O meu filho mais velho diz, pai, mulher é complicada. Eu digo, pois é, filho, até aí é complicado. Você vê que é toda assim, vai e volta, faz curva, mas é completamente diferente do nosso. E eu e você precisamos aprender. Porque o orgasmo da tua esposa não é visual. Não adianta a barriga de tanquinho, aquela cueca samba canção de bolinha, que ela não vai ficar excitada. Não faz diferença nenhuma para ela. Muito menos aquelas enterradinhas, tá, meu amigo? Esse aí não, por favor. Se você aparecer com esse, vai ter que ter um tratamento lá no... Não faz diferença. Como é que é o orgasmo da sua esposa? Ele é emocional. O estímulo. Bem simples, bem fácil o que você precisa fazer. Só isso aqui, ó. Só isso. Facílimo, moleza. E se você não fizer isso aqui, acabou. Não adianta. Lembra, pastor Werner, quando é que começa o orgasmo da mulher, que eu falei lá? No café da manhã, viu? Fez a lição de casa direitinho. No café da manhã que começa o orgasmo da nossa esposa. Quando eu dou um beijo de bom dia, quando eu pergunto como é que foi a noite dela, quando eu passo ao longo do dia conversando com ela, não como se ela fosse minha empregada ou minha escrava, mas como uma pessoa que Deus me deu para eu amar e para eu cuidar.
A minha esposa, ela vai ter um orgasmo satisfatório se ela se sentir, sabe o quê? Desejada. Ela tem que se sentir conquistada a cada relação. Por isso que é importante tudo isso daqui, a palavra doce, o elogio, o toque, a carícia, o abraço, o beijo, é fundamental. Vocês veem como é que os animais conquistam as animuas, né? Eles fazem aquelas danças, aquelas coisas, se emplumam. Não estou dizendo para vocês ficarem todos emplumados aí que não, né? Mas sabe, aquele ritual de conquista, de acasalamento, que nós, com o passar do tempo, vamos esquecendo. Quando a gente é mais novo, né? Quando é namorado, então nem se fala, aí quer fazer tudo, né? Acariciar, tocar, beijar. Nós precisamos resgatar isso. Porque sem isso a minha esposa não vai ter o estímulo adequado. O estímulo da minha esposa, ele é diferente do meu. Vocês lembram que o nosso era aqui, ó. Começava aqui, ó. Esse é o tempo que a minha esposa precisa para estar estimulada. Sem esse tempo aqui, sem esse preparo, não. E esse é o tempo, então, de todas essas coisas. É o tempo de você, esposa, contar para o seu marido o que é que você gosta mais. Porque, às vezes, você pode gostar que ele te dê um beijo na orelha, e ele precisa saber disso. É o tempo da conversa. Quando acontece esse estímulo, na mulher, vai acontecer a mesma coisa que no homem. Maior quantidade de sangue chegando na região pélvica, enchendo as paredes vaginais, como eu mostrei para vocês na anatomia, fazendo transpiração para dentro da vagina, permitindo a penetração. Aí ela está pronta, lubrificada. Com o pênis penetrando a vagina, movimentos de intercurso vaginal, temos o tempo de platô, entrada e saída, até que ela chega no orgasmo. O orgasmo das mulheres, às vezes, é uma coisa que não é tão simples de ser observado. Muitas mulheres têm dúvidas. Será que eu tenho orgasmo? Será que eu não tenho orgasmo? Tá? O que acontece com vocês? A mesma coisa que no homem, contratura rápida e ritmada da musculatura da região pélvica, acompanhada de taquicardia e de sudorese. Só que não tem a eliminação do esperma. Então, algumas mulheres, às vezes, têm dúvida. Foi, não foi? Algumas mulheres podem ter na hora do orgasmo uma contratura vaginal com tal vigor que elimine uma pequena secreção, como se fosse um ejaculado. É raro, mas pode acontecer. Algumas mulheres, no seu orgasmo, podem ter pequena perda urinária. Isso não é incomum e não é nenhum problema. Mas, às vezes, ela não sabe. Às vezes tem paciente que diz, Gléder, eu não sei se eu tenho orgasmo, porque eu não vejo a cama tremer, sino tocar, a bomba explodir, eu não sei. Será que teve? Não vai acontecer tudo isso, não é assim. A sensação do orgasmo é uma sensação de que foi bom, acabou, basta, dá para parar ali. Aí, ela cumpriu o seu orgasmo. Mas ela não tem um marcador biológico como o homem tem, que é a eliminação do esperma. Depois tem a chamada período de resolução. E aí, uma diferença da nossa esposa para nós é que o período refratário dela não precisa começar do zero. Ela pode, numa mesma relação sexual, ter mais de um orgasmo. Não que isso seja importante, mas ela pode. Na medida em que o seu parceiro posterga a sua ejaculação, ela pode ter mais de um orgasmo na mesma relação sexual. O que é importante disso daqui? Então, mulheres, entendam que o esposo de vocês é visual. Homens, entendam que a esposa de vocês é emocional. Tá? Não a sua esposa, se você passou um dia brigado, em conflito, na hora de ir para a relação sexual, se você não acertar tudo antes, ela não vai ter prazer. E você vai ser um tremendo de um egoísta safado se fizer isso. É uma sacanagem isso. O sexo tem que ser feito, eu tenho que entrar na minha relação sexual para dar prazer para minha esposa. Esse é o meu alvo. Não é eu ser satisfeito, embora isso vai acontecer. O que eu preciso fazer? Isso daqui. Elas são meio devagares mesmo, mas elas chegam lá. Chegou, tá? O que a gente tem que fazer? Coincidir o orgasmo. Não vai acontecer orgasmo no mesmo segundo. Não vai. Mas o objetivo é acontecer numa mesma relação sexual. Às vezes com diferença até de minutos. Mas o objetivo. O que eu e você, homens, precisamos fazer? Trabalhar mais o estímulo. Isso é fundamental. Essa é a nossa tarefa de casa. Trabalhar o estímulo. Isso daqui é o que a gente costuma chamar de uma resposta sexual normal. De noite eu vou falar para vocês sobre os pontos erógenos, vou dar alguns macetezinhos, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas agora eu preciso falar para vocês que nem sempre isso daqui dá certo. Às vezes isso não funciona adequadamente.
E aí, quando não funciona, nós temos as chamadas disfunções. Que aí começa a nossa sexualidade a ter algumas complicações e cair dentro daqueles números que eu falei para vocês. As principais disfunções sexuais, existem várias. As principais são essa daqui: a anorgasmia, diminuição da libido, a impotência sexual, o vaginismo e a ejaculação precoce. São os 5 grandes grupos que têm trazido sofrimento para os casais, têm trazido desconforto na sua relação sexual e muitas vezes atrapalhado até a sua própria relação conjugal em si. Vou passar por cada uma delas, algumas um pouquinho mais rápida e outras um pouquinho mais lentas. A anorgasmia, o que é? É a incapacidade ou a dificuldade da esposa, da mulher, de ter orgasmo. Isto não é um problema anatômico, é muito difícil que ela tenha uma lesão anatômica tal que não possa ter orgasmo, a não ser que ela tenha sofrido um processo, por exemplo, de mutilação genital, como pode acontecer em países islâmicos e algumas culturas aí. As causas principais são essa daqui. Educação repressora, que infelizmente falamos pouco sobre o sexo, e quando falamos errado. Sexo é feio, sexo é pecado, sexo é errado. Sem dizer em que circunstância que ele é errado, sem dizer quando que ele é pecado. Como que eu vou dizer que sexo é feio, gente? Isso é rasgar a Bíblia, porque para Deus sexo sempre foi bonito, criação dele. Existe um órgão na tua esposa, chamado clítoris ou clitóris, que só tem uma função: dá prazer sexual. Deus colocou lá para dar prazer. Deus fez perfeito, então não posso dizer que é feio. Quando que ele é incorreto é que eu preciso instruir meu filho e minha filha. Conceito ruim ou errado sobre o sexo. Um conceito em que o sexo traz dor, o sexo não dá prazer, o sexo é errado, o homem só quer sexo. Conceitos, às vezes, que a gente pode receber dos próprios pais, ou pode receber de parentes, ou pode receber de amigos. Experiências ruins. Abuso sexual, uma mulher abusada sexualmente, como eu contei essa história dessa que se tornou lésbica. Algumas se tornam lésbicas, outras simplesmente não conseguem relaxar o suficiente. Algumas têm, por causa do abuso, algo chamado vaginismo, que eu vou mostrar depois para vocês. Modelo materno ruim, aquela mãe que só reclama. Aquela filha que ela já tem TPM porque a mãe teve TPM a vida inteira e só ficou murmurando sobre TPM. Só fala mal da menopausa. Homem só serve para quê? Para trazer dinheiro para dentro de casa. Então não serve para trazer prazer. Ou seja, essa mãe que foi infeliz no seu casamento, ela passa toda uma história da infelicidade. Gente, os nossos filhos copiam, não tem jeito. Eles vêm e eles copiam. O meu filho mais velho, ele não come tomate, porque a minha esposa não come tomate. Mas quantas vezes ele experimentou tomate? Nunca. Mas a mãe não come, ele não come. Eles copiam o modelo. O modelo materno e o modelo paterno, eles são fundamentais na formação da sexualidade, como eu estava falando, e que o irmão deve falar amanhã um pouquinho, nos pequenos detalhes. Por exemplo, vocês terem uma ideia. Um dia minha esposa me chamou em casa e disse aqui, meu filho tinha acho que uns, nem sei, 4 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, chamou e disse assim: Gleden, vem aqui, ensina teu filho a fazer xixi. Eu falei: como assim? Olha aqui como é que ele está fazendo xixi. Ele pegava, tirava a coisinha e sentava para fazer xixi. Por quê? Porque ele via a mãe fazendo xixi assim. Ah, mas isso não influencia, galera. Influencia. Cada pequeno detalhe vai influenciar na formação sexual do nosso filho. Até aquele jovem que precisa fazer, sabe o quê? Sentar no colo do pai e receber um abraço no colo do pai. Porque se ele não receber, ele vai querer sentar no colo de outro e receber abraço de outro. São os pequenos detalhes que fazem diferença. Eu chamei meu filho e falei: filho, aqui, ó, homem faz xixi assim, vai lá, faz, e mija fora, e faz, e não levanta a tampa. Ensinei tudo. Pronto, no dia seguinte ele virou homem. Ou seja, o modelo, eu posso ser canal para ensinar um modelo masculino ou não. Agora você imagina uma família onde não tem o homem, só tem a menina, só tem mulher. Ou uma família que eu vou mostrar para vocês de tarde, onde as duas são mães, e vocês vão ver a consequência. Ejaculação precoce do marido, ela não vai ter orgasmo. Ou um estímulo inadequado.
não fez toda aquela preparação que eu falei, não vai ter orgasmo. Impotência sexual é a incapacidade do homem de ter ereção. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu quero só gastar um pouquinho mais de tempo com vocês sobre ejaculação precoce. Ele não consegue ter ereção. Ele pode até ter orgasmo, mas não ereção. Por quê? Porque o sangue não chega lá, por algum problema, por exemplo, de alguma doença, um diabetes pode causar isso, uma doença vascular pode causar isso, tabagismo pode causar isso. Quem fuma vai ficar impotente sempre. É questão de tempo, ele só não vai ficar impotente se ele morrer antes de câncer de pulmão, senão ele vai ficar impotente. Porque o cigarro destrói o vaso sanguíneo, e aí ele não consegue dilatar. O alcoolismo, disfunção sexual. Se ele tem uma disfunção sexual, ele tem qualquer problema, como, por exemplo, uma ejaculação precoce, chega um determinado momento, um grau tal, que ele começa a ter impotência. Ele até consegue ter orgasmo, às vezes ele tem impotência até psicológica, porque ele fica na ejaculação precoce pensando, não posso ter ereção, preciso segurar, e quando vê não tem nem ereção, e pode até ter orgasmo. E lesão medular também, os tetraplégicos podem fazer isso. O que é o vaginismo? Vaginismo é relativamente frequente, não é tão infrequente. É uma contratura intensa da musculatura vaginal, impedindo a penetração ou tornando ela muito dolorosa. Tá? Então, quando você vai penetrar aqui, ela se contrai. Está ligada diretamente ao abuso sexual, que pode ser tanto físico como emocional. Ou seja, houve o ato físico, a penetração vaginal por parte desse abusador, ou o toque com o dedo, ou é aquele abuso emocional, onde a pessoa está constantemente chegando perto, tentando, falando, seduzindo, e na jovem isso é terrível. Não é infrequente isso, infelizmente. E esse daqui que eu gosto de falar que é importante, porque infelizmente 30% dos homens têm, e isso é muito ruim para o homem que tem, e o pior de tudo nessa situação é que ela tem cura em 100% dos casos, e muitas vezes os homens têm medo, receio ou vergonha de falar sobre isso. E eu vou falar para vocês uma coisa, mulher, vou falar bem sério para vocês todos homens. Todo homem aqui no auditório um dia já teve ejaculação precoce, porque existe a ejaculação precoce circunstancial. Ou seja, em algum momento, em alguma relação, quando vê, já foi tarde demais. Circunstancial. Então não é algo que tenha que nos trazer vergonha, mas o que é, antigamente se classificava, tá? Se dizia que o ejaculador precoce é aquele que ejaculava em menos de tanto tempo. Hoje não se fala mais em tempo. Se fala que o ejaculador precoce é aquele que ele ejacula antes que a sua esposa tenha orgasmo, tá? Às vezes com 1 ou 2 movimentos de intercurso vaginal já está ejaculando, penetrou já está ejaculando, tem os chamados coelhinho que tira a cueca já está ejaculando, então tem de tudo aí, tá? Mas o que é que causa ejaculação precoce? É um cuidado que, se um de nós, por exemplo, sofre desse problema, não temos mais como voltar atrás para fazer a prevenção, a profilaxia. Agora é o tratamento. Mas nós podemos trabalhar com essa juventude que está vindo aí. Educação repressora, mesma coisa que na mulher. Sexo é feio, sexo é pegado e errado. Quando ele vai para a relação sexual com a sua esposa, o que ele precisa fazer? Se livrar o mais rápido possível daquilo que é feio e pecado errado. Isso é um processo subconsciente. Ele tem que ter uma ejaculação rápida, porque ele tem que se livrar daquilo. Modelo familiar ruim, mesma coisa que na mulher. Tá? Toda vez que nós temos um modelo familiar ruim, isso pode ter influência direta sobre o comportamento sexual do homem ou da mulher. E, às vezes um modelo familiar onde a mãe é hipertrofiada, a mãe é o homem da casa, a mãe é o líder da casa. E iniciação sexual antes do casamento. Por isso que Deus é bom. Obrigado. Só tem mais um aqui. Vou dar uma rapidinha aqui, tá? Beleza. Deus diz, não tenha sexo antes do casamento. Por quê? Porque ele é ruim? Porque ele é chato? Porque ele é bravo? Não. Porque ele é o Senhor de toda a sabedoria. O que acontece, para vocês terem uma ideia, e hoje eu vou falar para vocês alguns números aqui que vocês vão ficar assustados sobre sexualidade, pior do que esses que eu mostrei de manhã. Hoje, as pesquisas médicas nessa área nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem voltado ao modelo do casamento preservado, onde o casal se preserva para o seu casamento. Tá? Isso está acontecendo muito forte nos Estados Unidos, é um modelo muito legal que está voltando lá. As pesquisas médicas mostram que os casais que se preservaram para o casamento têm mais prazer sexual do que os que tiveram relação sexual antes. Você sabia disso? Incrível, né?
Todo mundo diz, tem que ter experiência, tem que experimentar, tem que não sei o quê. Mentira satânica. Mentira deslavada do diabo. Não é verdade. Se você se preserva, se você vai para o seu casamento íntegro, você tem sim possibilidade de ter prazer sexual e mais amplo. Quando o jovem vai começar a relação sexual antes do casamento, ele começa escondido. Nenhum jovem, alguém aqui tem filho de 20 anos? Uns tem, né? O filho de vocês nunca chegou com a namorada, pai, posso usar a sua cama aqui que eu vou dar uma com a minha namorada? Não, né? Isso é escondido. Então é no sofá quando o sogrão foi dormir, ou num drive qualquer coisa, não tem nem dinheiro para um motel. Vai num drive qualquer coisa e só tem dinheiro para quê? Para um suco de laranja. E o suco de laranja é rápido. Então ele pede o suco de laranja, o garçom vai e volta rápido. Então ele tem que ter uma rapidinha com a namorada ali no banco do carro. Ele começa a criar um processo de sexo rápido. E para o homem, sexo rápido, sexo furtivo é uma desgraça. Para ejaculação precoce é tiro e queda. Sexo no elevador não pode, tá, meninos? Ejaculação precoce não é certo. Se você tem uma situação em que você vai ser encontrado, vai ser visto, não tem jeito. Para o homem não funciona. Ele começa a ter uma relação com a sua namorada ou com a sua noiva, escondido. E aí ele começa a ter ejaculação precoce. E esse é o grande vilão, masturbação. Masturbação é terrível, gente. E eu vejo coisas escritas aí que são terríveis sobre isso. Livros, inclusive, dizendo que o homem, de vez em quando, precisa se masturbar porque tem que se descarregar e não sei o quê. Gente, descarrego não tem nada a ver com a gente, para começo de conversa, é com os outros lá. E não há essa história. Quando ele está cheio, o epidídimo está cheio de esperma e não está eliminando, o que vai para o cérebro não é o esperma, fica tranquilo, o que vai é uma mensagem dizendo para de produzir, e não produz mais e pronto. Então ninguém tem que se descarregar de nada. Agora, a masturbação, ela acontece muitas vezes no casamento e fora do casamento. Vou falar depois um pouquinho de noite também sobre isso. Fora do casamento é o jovem, ele descobre que ele toca no seu pênis, começa a se masturbar e aquilo é gostoso. Ele descobre com um amigo, conversou na escola e tal. Só que o que ele faz? Ele sabe que aquilo não é muito correto, porque ele não conversa nem com seu pai sobre isso. Pai, eu vou me masturbar. Você viu o adolescente chegando? Pai, eu vou me masturbar, né? Não vai. Criança quer fazer xixi, pequenininho, pai, xixi, sai segurando o pipi, né? Mas o adolescente não sai. Pai, masturbação. Ninguém fala isso, né? É escondido. E ele vai no banheiro e ele sabe que aquilo tem que ser rápido, porque se ele demora muito e sai vermelhão lá de dentro, todo mundo vai perceber que alguma coisa ele fez, né? Vocês lembram, né? Então, o que acontece? Ele faz aquilo muito rápido. Ele vai no banheiro evacuar e rapidamente ele descasca uma. Ou vai tomar um banho e rapidamente um tapa na macaca. Mas aquilo tem que ser muito rápido, porque se ele demora, todo mundo sabe lá fora. O que ele faz? Ele cria um autoestímulo para sexo rápido. Uma revista pornográfica, na minha época de juventude era catequese, né? As catequese que vinha lá da Suécia e tal. Não tinha nem foto naquela época, era desenhado. Isso em 1950, vocês nem tinham nascido. Aí o que acontece? Ele vai lá e rapidamente ele precisa se estimular para ter aquele sexo. Ele cria uma autolavagem cerebral para ter sexo rápido. Aí quando ele vai, imagina, com a sua esposa ao vivo e a cores, aí já era. Então por isso que Deus faz a coisa perfeita. Por que não ter sexo antes do casamento? Porque depois vai ser melhor. Por que não se masturbar antes do casamento? Porque depois vai ser melhor. Outra coisa que provoca a ejaculação precoce é a compulsão pornográfica. Vê o estímulo e se masturba, que se masturba mais, as 2, 3, 4, 5 vezes por dia, porque está vendo pornografia. Pornografia, hoje você abre esse troço aqui na primeira página de qualquer site, aí, UOL, Terra, você tem lá, é fácil. Hoje é facílimo pornografia, o acesso é muito grande. E existe também a ejaculação precoce circunstancial, ou seja, naquele momento, por algum motivo, ficou excitado demais, ou estava tenso, estava nervoso e ejaculou mais rápido. Obrigado, estou acabando, é o último slide. Então, assim, alguém está errado, ele me deu 5 minutos agora há pouco, ele já me deu mais 5 minutos aqui, viu? Foi bonzinho. Tá bonzinho, estou conseguindo. Então, vou dar uma meia rapidinho agora. O que acontece quando você tem, esse é o último slide para finalizar essa nossa parte de manhã, depois eu vou falar sobre os desvios e as compulsões, e à noite eu vou dar um monte de macete para vocês. Aí eu vou falar sobre o sexo mesmo, como é bom para nós, como deve ser bom para nós.
Quando você identifica, quando você tem um problema de disfunção sexual, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o problema. Eu preciso entender, não, eu tenho um problema, aqui não está certo. Quando eu reconheço isso, eu vou conversar com a minha esposa, ou a esposa vai conversar com o marido, sem ter vergonha sobre isso. No sexo a gente tem vergonha de falar. Talvez você nunca teve oportunidade. Essa noite é a oportunidade de falar sobre tudo que você vai ver aqui. Vamos conversar sobre isso. Vamos trocar uma ideia. Fala comigo. Terapia sexual. Cura em 100% dos casos, volto a afirmar isso. Eu não faço terapia sexual no consultório, mas indico ótimos profissionais que possam fazer isso, tá? Tenho especialidade na área, mas eu não faço, optei por não fazer. Terapia sexual, existem as técnicas chamadas de readequação sexual, onde o homem é ensinado como eliminar a ejaculação precoce, onde a mulher é ensinada como fazer a cura do vaginismo. Essas técnicas são trabalhadas individualmente e são trabalhadas em casal, e o resultado é 100%, sem remédio e sem cirurgia. Psicoterapia em alguns casos. Em muitas circunstâncias, o psicólogo ou psiquiatra é importante, porque às vezes esse problema, essa disfunção sexual tem algo, uma raiz muito mais profunda. Às vezes, por exemplo, é uma disfunção sexual causada por um abuso sexual. Não adianta só fazer o tratamento médico, ou ginecológico, ou sexólogo daquela situação. Você precisa ir lá na raiz e trabalhar esse abuso, trabalhar o perdão, trabalhar a reconciliação, trabalhar a restauração, enfim, tudo que o psicólogo vai nos ajudar nesse sentido, tá? E permitir sempre a ministração de Deus, ou seja, na nossa sexualidade, sempre, em toda circunstância, eu preciso permitir que Deus entre, que Deus limpe, que Deus revele, que Deus renove, que Deus restaure e que Deus cure. Às vezes eu já vi casais que vieram falar comigo, Gleden, nós temos um problema assim, sexual, acontece isso, ejaculação precoce e tal. Vocês querem orar sobre isso? Queremos orar. Vocês já reconheceram? Tá? E ora, entrega a Deus, e Deus promove a cura de maneira sobrenatural, sem às vezes nem sequer precisar de uma terapia. Mas é preciso reconhecer e é preciso buscar ajuda. O mundo tem feito de tudo para que a nossa sexualidade seja patológica. Aqui vocês viram algumas coisinhas e vocês vão ver de tarde algumas coisas que eu vou trazer para vocês muito sérias. Qual que é o alvo final de tudo isso? A destruição da família, sempre. Modelo distorcido da família, degenerado, e a destruição daquela família como foi previamente estabelecida e sonhada por Deus. Vou encerrar agora, mas antes de encerrar eu queria fazer uma oração com você. Eu queria orar pedindo que Deus mostre na sua vida, se tem, talvez tenha alguma coisa que eu falei aqui que você diz, poxa, eu não sabia que a minha esposa precisava de tudo isso. Ok. Você não sabia porque você não aprendeu, e poucos aprendem. Então você diz para sua esposa, querida, eu não tinha nem ideia disso. Me perdoe, daqui para frente vamos fazer diferente. Conversa com a tua esposa. É você, esposa, que de vez em quando você vai lá e se esconde do seu marido, e agora você sabe que você não pode se esconder dele porque ele quer te ver. Ele não quer ver aquela mulher na boate de fio dental, nem aquela na praia, ele quer ver você, mulher. É você que ele está interessado. Um homem bem satisfeito com a sua esposa não precisa de pornografia. Para que eu vou olhar aquelas outras se eu posso olhar a minha? Então, talvez tem coisas que você diga, olha, eu reconheci alguma coisa. Conversa sobre isso, ora um com o outro, reconhece que alguma coisa precisa ser consertada. Então, fecha o teu olho, curva a tua cabeça e queria orar com você nessa manhã. Pai, obrigado porque a tua palavra nos ensina tudo que nós precisamos saber, Senhor Deus. Obrigado porque antes mesmo do mundo corromper a sexualidade, tu já tinha nos ensinado o caminho, e nos ensinou o caminho porque isso era o melhor para nós, Senhor Deus. Tantas disfunções, tantas distorções da sexualidade que nós vemos hoje, fruto da pornografia, fruto do sexo fora do casamento, Senhor Deus, fruto daquela relação fora daquilo que tu estabeleceu para nós, Deus. Então eu quero pedir para esses casais que estão aqui nessa manhã, Senhor Deus, que o teu Espírito possa ministrar eles, Pai. Que teu Espírito possa mostrar para eles áreas da vida deles em que eventualmente eles precisem de ajuda. E que teu Espírito também possa capacitar eles, Senhor Deus, a ajudar casais, e tantos casais, que têm dificuldade nessa área, Senhor Deus. Ainda que eles não tenham o conhecimento que eu tenho, que teu Espírito ministre. Às vezes é uma oração, às vezes é uma conversa, Senhor Deus. Usa eles, Pai. E se alguém aqui precisa de cura, porque tem alguma disfunção, em nome de Jesus,
que possa ser curado, Senhor Deus, nessa manhã, nesse dia, nesse encontro, nesse final de semana, para que o Teu nome possa ser glorificado, também na vida sexual de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Mas agora um intervalozinho, né? Vamos ver como é que é a programação aqui. Muito obrigado. Nós, então, lembrando das perguntas, por favor, aproveite. Espero que você anotou uma outra pergunta para a gente poder entrar na conversa. Então, vamos agora ter um período de intervalo. Que horas são agora? Sim, 11h15, vamos voltar. Então, temos aí uns 20 minutos. Tem café lá fora, então, no hall de entrada, então vocês podem ficar à vontade. Por favor, vamos estar aqui sentados 11h15 para aproveitar realmente desse tempo. Obrigado.